Irmãos, que alegria podemos estar juntos de novo nesse tempo e dessa maneira, chegando ao seu coração através da internet. Eu espero poder estar abençoando você. Eu espero que cada encontro nosso seja uma bênção, seja uma oportunidade de Deus para a nossa vida. E hoje eu queria, na verdade, falar sobre um personagem que esses dias me desafiou. Ele aparece pouquíssimo na Bíblia. Lá da prisão em Roma, Paulo escreve uma carta para um amigo pessoal chamado Filemão. Esse homem morava em Colossos, que era uma cidade a 120 quilômetros de Éfeso, uma grande cidade. Era um homem de posses, mas não é sobre ele que eu quero falar. É sobre talvez o filho dele. No início da carta a Filemão, que saiu junto com a carta aos Colossenses, vinda lá de Roma, da prisão, Paulo faz um pedido sobre um dos escravos que tinha fugido, Onésimo, nós conhecemos a história, pedindo que ele possa realmente liberar esse escravo, abençoá-lo, não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo, tem todo o seu contexto. E Arquipo é citado, ou Arquipo, eu não sei exatamente como é que se pronuncia, até deu uma pesquisada, mas não consegui definir bem a pronúncia. Vou chamá-lo de Arquipo, fica mais sonoro. E esse moço, filho talvez de Filemão e Áfia, cuja casa desse homem de posses de Colossos abrigava a igreja, alguns estudiosos creem que talvez esse moço fosse filho de Filemão. Ele é citado junto, Paulo faz uma saudação a Filemão, a Áfia, a Arquipo, e a igreja que se reúne na sua casa. Então dá a entender que ele era alguém envolvido nesse esquema, a sombra talvez de Filemão como pai, alguém que de repente, na carta aos Colossenses, Paulo volta a citá-lo. Em Filemão ele já faz um elogio, diz que é um moço guerreiro, companheiro de lutas, alguém que não desiste, alguém que está envolvido com Paulo nas suas batalhas, nos momentos da sua vida. Mas é em Colossenses, no capítulo 4, no verso 17, que está o desafio para nós. Terminando a sua carta, o apóstolo Paulo faz uma menção interessante a esse moço. Ele diz assim no verso 17: digam a Arquipo, ou Arquipo, Atenta, presta atenção no ministério que recebestes no Senhor para cumpri-lo, ou para que o cumpras. A gente não sabe qual era o ministério de Arquipo. Eu não sei exatamente se era um ministério de relevância, se era um ministério mais simples. E é aí que está o desafio para nós. Eu creio que nesse tempo diferente, nós precisamos prestar atenção nas coisas que Deus nos tem dado. Ministério é algo que Deus dá para serviço, para servir a igreja do Senhor, servir os irmãos, servir a todos que envolvem a igreja do Senhor. E eu acho interessante que o ministério dele não é dito qual é. Eu dei uma olhada, uma pesquisada, não há uma definição clara qual seria o ministério desse homem. Será que ele liderava uma das igrejas que funcionava nas casas? Será que ele, junto com Epáfras, eram pastores da igreja de Colossos, Será que ele tinha um ministério grande de pregação, talvez, como Apolo tinha e outros tinham? Quem sabe ele tinha um ministério na área da música? A Bíblia não diz. Ou quem sabe o ministério dele fosse arrumar o lugar para a reunião. Ou como aquele homem levar o cântaro só para mostrar onde seria a última ceia. O importante é que se o ministério for grande ou for pequeno aos olhos dos homens, ele precisa ser valorizado e honrado. Talvez nesse tempo Deus queira usar você para coisas simples, mas coisas que vão servir o reino, E aqui cabe os três alertas de Paulo muito importantes que eu queria deixar com o nosso coração hoje para uma reflexão bem séria na palavra de Deus. Primeiro ele diz que tem que pôr atenção nesse ministério, tem que estar atento nesse ministério. Nós não podemos estar desatentos com o que Deus nos deu. Nós precisamos prestar atenção, nós precisamos cuidar. Algumas versões dizem cuida do ministério. Que nós sejamos realmente responsáveis, não só felizes de poder ter um ministério, seja ele grande ou pequeno, seja ele de coisas grandes ou simples,
mas nós que sejamos pessoas que realmente cuida, valoriza, se responsabiliza, faça com excelência, o que for que Deus colocar na sua mão. Segunda coisa aqui é a consciência de quem recebeu. Olha, recebeu do Senhor. Nós precisamos valorizar, ter temor, ter gratidão, de poder receber do Senhor alguma coisa para fazer, de podermos ser nas mãos dele bênção para alguém, mas a fonte é ele, tudo é dele, por meio dele volta para ele, não é? E nossa alegria é poder celebrar diante do Senhor as nossas vitórias e as nossas alegrias, nossas recompensas devem estar em cima daquele que nos deu esse ministério, não é? Valorize a fonte. Seja agradecido, porque o Senhor colocou nas suas mãos algo para fazer. Volto a repetir, não importa se é importante ou não aos olhos dos homens. Se Deus vai usar você para arrumar as cadeiras de uma reunião, para ser um intercessor quieto lá no fundo, segurando tudo na sua oração, se vai ser alguém que no silêncio do anonimato, da generosidade, vai liberar a bênção para alguém, ou vai cuidar de alguém, ou vai simplesmente fazer algo pequeno, mas tão valoroso que no reino de Deus, desde o copo d'água até coisas grandes, tudo tem um maior valor aos olhos de Deus. A terceira coisa, cumpre. A palavra de Paulo para orientação para Arquipo, cumpre. Faz valer esse ministério, torne-o efetivo, frutífero. Não deixe ele ficar amarrado na teoria, deixe ele avançar para as boas obras no Senhor, deixa ele ser cumprido na sua vida. Eu queria hoje alertar nosso coração para essas realidades, pedir a Deus que possa realmente nos abençoar, que sejamos como esse homem nesse tempo, quem sabe levantados pelo Senhor, para fazermos alguma coisa como servos, para sermos alguém que vai realmente servir ao corpo, servir as pessoas, abençoar a igreja, seja ela vivendo esse momento diferente ou não, dentro do seu espaço, da sua realidade, que você seja alguém para ser lembrado porque recebeu algo do Senhor e desafiado a valorizar isso e tornar isso efetivo. Seja bênção, busque de Deus opções para tornar efetivo aquilo que Ele tem te dado. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Zezinho aqui de Belo Horizonte. Que Deus te use poderosamente nesse tempo que estamos vivendo. Deus te abençoe.